Olá, olá! Eu sou o Zé Anésio do Raio-X dos Afetos e quero nesse vídeo apresentar muito rapidamente um conceito da filosofia, um conceito filosófico da obra marxista do Istvan Mesarius. É o conceito de pós-capitalismo, de sociedades pós-capitalistas, de sistema do capital pós-capitalista. Espero que esse conceito ajude vocês, caso ainda não o conheciam, a pensarem de uma forma um pouco mais adequada sobre a realidade em que a gente vive. E para quem já conhecia o conceito, eu espero que a gente continue essa conversa aí em vídeos futuros aqui do canal. Quem já está acompanhando o Raio-X dos Afetos sabe que eu gosto muito de falar sobre o tema da transição. E eu queria mostrar para vocês aqui um livro que é Para Além do Capital, Rumo a uma Teoria da Transição, do Istvan Mesarius. Foi o livro onde eu conheci esse conceito de sociedade pós-capitalista, a ideia de um pós-capitalismo. Eu quero explicar rapidamente o que é essa ideia. Aqui a gente está fazendo uma coisa que não devia fazer isso no vídeo do YouTube. Aqui a gente está abordando a seguinte ideia. É um modo diferente de nomear o que muitas vezes a gente ouve chamando por aí de sociedade socialista ou de sociedade comunista. Que não quer dizer que o Mesarius não acredite na possibilidade do socialismo e na possibilidade do comunismo. Apenas o Mesarius entende que as sociedades que nós já tivemos até aqui não foram comunistas nem socialistas. No entendimento do Mesarius, essas sociedades, elas sim romperam com o capitalismo, porque você não tem mais uma burguesia, uma classe burguesa proprietária dos meios de produção. Você também não tem, enfim, uma série de questões no funcionamento da sociedade capitalista clássica, você não tem mais colocadas a partir, né, da experiência da Revolução Russa, da instauração. Aqui o Mesarius fala especificamente da União Soviética, né, dos países do leste europeu. Acredito que esse conceito de pós-capitalismo pode ser aplicado para outras sociedades com as quais a gente convive até hoje, como é o caso da China, como é o caso da Coreia do Norte, como é o caso de Cuba, mas aqui ele fala da União Soviética e fala dos países do leste europeu, especificamente. Então, ao invés da gente dizer que esses países são socialistas ou comunistas, o Mesarius vai entender, sim, aqui houve um rompimento com o capitalismo, mas para o Mesarius existe uma coisa mais ampla, que é o sistema do capital, ou seja, é um sistema em que há um tripé que o sustenta. O que é esse tripé? É o trabalho alienado, é o capital e a sua acumulação, e o Estado como estrutura de mediação das relações que vai favorecer a dinâmica do capital contra os interesses do trabalho. E aí o Mesarius vai dizer justamente isso. A gente tem nos países que romperam com o capitalismo, você ainda tem o tripé do sistema do capital. Você ainda tem um Estado controlado agora por um partido, não na lógica de uma democracia burguesa, mas você tem um Estado não caminhando para sua morte, para o seu fenecimento, para a transição para uma sociedade comunista. Mas você tem um Estado cada vez mais forte, mais centralizado, dominado por um determinado grupo que reivindica para si a autoria do processo revolucionário. Você tem a dinâmica da acumulação do capital se mantendo a partir não mais da extração de mais-valia, porque você não tem uma burguesia para extrair mais-valia, mas você tem o Estado controlando a extração do trabalho excedente. Então você tem a dinâmica da acumulação do capital se mantendo
e o trabalho alienado por ventura. Então aqui você tem o tripé do sistema do capital se mantendo. Ele vai dizer, essas sociedades ainda fazem parte do sistema do capital. Elas não romperam com a lógica do sistema do capital. Inclusive, Mesaros começa a escrever sobre isso antes do declínio da União Soviética, que faz muitos de nós entendermos que ele apontou para a possibilidade dessa permanência do sistema do capital se transformar, ele escreve isso nos textos dele anteriores à queda da União Soviética, né? Se transformar num colapso do sistema soviético, como posteriormente veio a acontecer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sistema do capital ele está presente mesmo numa sociedade que rompeu com o capitalismo. Então essa sociedade não chega a ser socialista, ela não chega a ser comunista. Por mais que ela se reivindique assim, na prática, ela pertence ao sistema do capital. Mas ela é uma sociedade pós-capitalista. Para resumir, então, quando na filosofia de Mesários a gente encontrar o pós-capitalismo, ele está se referindo aqui. Ele está se referindo àquilo que a gente tem para além, para depois do capitalismo, ou seja, depois de algum ato de revolução política, de ruptura com o capitalismo, em que a burguesia tem a propriedade dos meios de produção expropriada. O que isso quer dizer? Que o burguês deixa de ser dono das fábricas, mas esse poder não é transferido diretamente para o povo. Você tem um outro grupo que, no lugar da burguesia, vai ocupar esse papel do que o Mesário chama de personificação do capital. O que ele quer dizer? O capital é esse valor que é extraído do trabalho coletivo dos trabalhadores e que se acumula. O capital, ele é personificado na nossa sociedade através da burguesia. No sistema do capital pós-capitalista, nas formas pós-capitalistas do sistema do capital, você vai ter outros atores ocupando esse papel de personificação do capital. Agora não é mais a burguesia, é a liderança do partido, é a liderança, é quem dirige o Estado pós-revolucionário, o Estado pós-capitalista. Então, para quem quer entender o conceito de pós-capitalismo, ele basicamente está falando do seguinte, de uma ruptura parcial com o capitalismo, mas que não chega a ser uma ruptura com o sistema do capital. Para isso a gente tem que entender que o sistema do capital para Mesários é maior do que o capitalismo. Ele, inclusive, em algum momento do livro, ele chega a falar da existência do capital antes do capitalismo se estabelecer. Então, o capital nasce como fenômeno na história da humanidade antes do sistema capitalista se estabelecer. Então, ele vai falar, a gente pode falar de pré-capitalismo, de um capital pré-capitalista, um capital que existia antes do capitalismo, e a gente pode também falar do capital sobrevivendo depois do capitalismo, como é a experiência dessas sociedades pós-capitalistas que ele lista. Como eu já disse, ele fala especificamente da União Soviética, dos países do leste europeu. Por que pensar nisso? Qual a praticidade disso na filosofia do Mesários? A partir do momento que a gente entende que existe capital antes do capitalismo e que existe capital também depois do capitalismo, a gente percebe que o desafio para a gente não é acabar com o capitalismo, é acabar com o capital, é acabar com todas as formas de sistema do capital. Essa é a utilidade dessa filosofia para a construção de um processo de transição. É um tema tão recorrente aqui no Raio-X dos Afetos. Espero que até aqui tenha dado para entender o que a gente conversou. Eu quero trazer uma última ideia agora para concluir o vídeo. Eu pensar com vocês o seguinte: quando a gente fala em uma transição, a gente está tratando justamente da construção de uma experiência que seja genuinamente
não apenas pós-capitalista, mas que seja uma experiência socialista. E quando nós falamos em ecossocialismo, né, eu reivindico como projeto de sociedade o ecossocialismo, já falei disso em outros vídeos aqui do canal. Quando nós falamos em ecossocialismo, a gente está falando exatamente desse socialismo que o Mesaros defende. Não basta apenas ser pós-capitalista, é preciso ser ofensivo, afirmativo, socialista, ecossocialista. Do que a gente está falando aqui? Qual é a pergunta que eu quero deixar no final desse vídeo para a gente conversar um pouco mais? É algo que eu realmente, na minha leitura da obra do Mesaros, eu não tenho muita certeza, que é o seguinte: uma sociedade socialista genuína, em que você tem a própria classe trabalhadora se apropriando dos meios de produção, e não apenas uma elite que personifica o capital, em que você tem uma ruptura com a dinâmica de extração de trabalho alienado, de exploração dos trabalhadores, que a gente consiga construir uma experiência real de democracia, uma transição para o fim do Estado. Essa sociedade, ela pode ser considerada pós-capitalista? E é essa pergunta que eu queria deixar aqui. O pós-capitalismo, na obra de Mesaros, se aplica apenas às sociedades que estão dentro do sistema do capital, mas romperam com o capitalismo, ou uma sociedade que consiga romper com o sistema do capital também pode ser considerada pós-capitalista, também pode caber nesse conceito. Ou uma outra forma de explicar essa minha dúvida. Existe apenas o pós-capitalismo no sistema do capital, uma forma pós-capitalista do sistema do capital, ou existe um pós-capitalismo para além do capital, um pós-capitalismo que não faça parte do sistema do capital. Não estou perguntando se existe hoje, eu estou perguntando se, quando a gente estiver construindo uma sociedade de fato não pertencente ao sistema do capital, essa sociedade também poderá ser chamada de pós-capitalista, ou o Mesaros trata o conceito de pós-capitalismo apenas de uma forma semi-pejorativa, para tratar de uma forma de ruptura com o capitalismo que ele quer criticar, que para ele é insuficiente? Essa pergunta que eu queria deixar aí para ouvir a opinião de vocês. Para quem veio para esse vídeo esperando apenas a explicação do conceito, né, não quero entender o que é pós-capitalismo, e eu termino o vídeo com essa pergunta, pode parecer assim, nossa, né, não respondeu completamente a minha pergunta, me deixou com a pergunta. Mas aí é que eu quero, aí que eu acho legal, quero deixar essa pulga atrás da orelha mesmo, quero que a conversa continue. Você que já conhece o conceito de pós-capitalismo, ou você que veio para o vídeo para conhecer esse conceito, igualmente quero a sua opinião. Diga aí o que você acha, deixe o seu comentário aí embaixo. Eu devia ter falado isso antes, eu estou destreinado nessas coisas de YouTube, mas tem 5 verbinhos aqui que eu sempre tenho que falar. Eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, o sininho para deixar ele pretinho para receber todos os recados. Eu quero que vocês curtam esse vídeo, que vocês deixem um comentário aí, como eu já pedi, né? Respondem a pergunta, deixem a opinião de vocês, se concordaram, discordaram, qualquer coisa que eu falei aqui, se tem algo a acrescentar, se tem alguma dúvida. E por fim, que vocês compartilhem esse vídeo para chegar para mais gente conhecer esse conceito, para mais gente ter acesso a essa ideia, ok? Muito obrigado pela atenção até aqui. A gente continua se falando e fazendo coletivamente o nosso raio-x. Beijinhos de maracujá.